Gravando? Bom, gravando. Gente, primeiro de tudo, desculpem a demora. Já tem 4 vídeos no ar dessa mesma série, dessa questão das cores. Eu tive que gravar esse vídeo no dia seguinte. E eu quero pedir desculpas para vocês também, porque vocês sabem, como o intuito não foi criar um canal para o YouTube, eu não tinha a mínima noção e não tenho de edição, e também não tinha um controle sobre o meu próprio celular, o equipamento que eu uso para gravar. E eu percebi que o quê? Eu aqui para mim gravei vídeos inteiros, durante uns 46 minutos. E lá na hora de postar esses vídeos, eu percebi que automaticamente ele grava um vídeo até uns 33 minutos, parava e começava outro de um pouco menos. Se vocês verem, vocês vão perceber que ambos os vídeos, um tem 33 e o outro tem pouco mais que 10 minutos. Por quê? Porque está acontecendo isto. E aí chegava no final do vídeo, simplesmente sumia. Então, eu, por compromisso meu com vocês, para ficar mais fácil de entender, quando eu perceber que o vídeo atingir 30 minutos, eu mesmo já vou dar uma cortada, uma finalizada, para não ficar daquele jeito, não ficar aquela coisa seca, não perder os fios da meada. Me desculpem, eu não tinha experiência com isso, foi o que aconteceu. Tal como eu gosto de fazer, no último vídeo eu estava tratando exatamente das fontes das cores. Então, para quem viu esses vídeos, vocês puderam perceber que eu disse que eram 3 fontes oficiais e uma quarta fonte que era um caso de exceção. Ainda dei um discurso sobre a antimatéria, que não podia ser confundida. Então agora que eu vou explicar por quê. E por quê? Para a gente relembrar, eu disse que uma das fontes, cores dos chakras. Sempre que alguém que tem claravidência, um parapsicólogo que tem a claravidência um pouco mais aguçada, chega perto de uma pessoa, de um ser humano ou híbrido, ele consegue enxergar esses 7 pontos com as suas cores. Expliquei lá que elas são imutáveis, exatamente porque elas são energias recebidas de planetas, são captadores criados para isso. Inclusive, note, gente, tem bons exemplos que eu lembrei só agora na hora de gravar esse vídeo, que é o quê? Aquele chakra que fica acima da cabeça, ele é da cor violeta, igual a energia do raio violeta do planeta Júpiter, e igual a cor do manto do arcanjo Raniel, que na Cabala é tido como planeta Júpiter, tido como planeta da sabedoria. Nota a coincidência. Outra coisa que eu lembrei para observar para vocês também, lembra que eu falei que a cor branca é a junção de todas as cores? Então, se a gente sabe que as cores são as formas de diferenciar energias, porque elas não têm forma material, e que se junta a todas as cores dá a cor branca, que é a cor do universo, que é a cor do todo, que é a cor do grande Deus primordial, lembrem-se também de observar qual era a cor do manto dos maiores sacerdotes que já existiram até os tempos de hoje. Os druidas usavam o quê? Branco. Gregos da época dos simpósios, da época de Pitágoras, usavam que cor? Branco. Ritualísticas egípcias que possuíam paramentos usavam o branco. Por quê? Nota que não é coincidência, gente, que essa cor ela tinha uma relevância que ia bem mais do que a própria cor em si. Entendem? Então, aproveitei esse fio da meada para relembrar vocês. Disse também que os parapsicólogos conseguem perceber as cores que são de fontes
áuricas, ou seja, da áurea de algum ser humano ou híbrido, ou mesmo de alguma criação, um mineral, um vegetal, um animal, e que essas sim já tinham cores que eram mutáveis, que ao contrário dos chakras que eram sempre as mesmas cores, elas variavam de cor, porque dependia do quê? Da emoção de quem está vibrando, dependia da intenção de quem está vibrando, que podia mudar a qualidade daquela energia e mudando aquelas cores. E que como as pessoas vivam várias coisas ao mesmo tempo, às vezes sem ter consciência disso, que a maioria das áureas costumam parecer multicoloridas. Disse também que a terceira fonte oficial era a cor das energias carregadas por ondas vibratórias, tanto que nós emitimos, tanto que nós captamos. Expliquei que essas energias também têm cores variadas, exatamente por quê? Porque essas cores são exatamente as cores que estavam na onda da qual ela foi vibrada. É aquela energia pessoal que também dependeu da emoção, dependeu da intenção vibracional. Então é exatamente isso, tá, gente? E aí eu entro com vocês nessa quarta fonte que eu disse que é um caso de exceção. Por que ela é um caso de exceção? Lembra que eu falei para vocês que a cor dourada era extremamente rara, mas que ela pode acontecer entre nós? Existem cores que também são raras e que podem acontecer entre nós. Assim como você, que é parapsicólogo, às vezes pode enxergar cores que são muito diferentes da paleta de cores existente no nosso meio conhecido. Para quem não sabe o que é paleta de cores, gente, né? E olha que exemplo bonito esse que eu vou dar. Quando começaram a surgir os grandes artistas, eles descobriram que assim, existiam 7 cores que elas eram cores primordiais, ou seja, cores iniciais, mas que você conseguia obter outros tipos de cores se misturassem essas cores entre si. E aí o que acontece? Nisso eles criaram a paleta de cores. A paleta de cores nada mais é que o quê? É um estudo sobre como misturar tintas e alcançar tons diferentes de cores. E todas essas cores novas que eles descobriam, eles catalogavam isso. Geralmente quem estuda artes na área de pintura faz isso. E detalhe, olha por que eu falo que é um exemplo bonito. Porque quem está misturando cor para criar um quadro e fazer com que esse quadro seja realista para a gente, esse desenho, nota que ele está criando uma imagem. Lembra que eu falei para vocês? Grande Deus primordial, página em branco, energias, misturas de cores, fazendo individualidades, ou seja, criando imagens. Nota que o princípio da pintura é o mesmo. Coincidência, né, gente? Eu não acredito em coincidência. Nota que grandes iniciados e ocultistas do passado eram pintores, e o Da Vinci, aquele homem de tanto conhecimento que eu já citei em algumas palestras, em alguns vídeos. Por que será que ele era tão fascinado pela pintura, ou seja, pela criação de imagens? Será que ele sabia mais alguma coisa também sobre como manifestar, sobre como criar através de energias? E essas energias que ele enxergava se manifestava para ele por cores? E a paleta de cores, na verdade, nada mais era do que a forma material de ele praticar na matéria aquilo que ele vivia no cósmico? Já pararam para pensar? Então, gente, sendo assim, sem mais delongas, vamos para a quarta e última fonte de cores, que eu digo que essa é a fonte extraplanar.
Ou seja, é um tipo de energia que ela não é do mesmo plano de existência que você ou que nós, dos seres humanos ou híbridos. Ela veio de um outro plano de existência e geralmente ela se manifesta na nossa matéria da seguinte forma: as criaturas que são extremamente benignas, ou criações que são extremamente benignas, que têm aquele poder de beneficiar, que eu citei no vídeo anterior, o que acontece com esses seres? Eles se manifestam com a cor dourada. E por quê? Porque eles são mais evoluídos que nós e eles sabem que nós que estamos nessa matéria aqui, até onde nós chegamos, até onde nós conseguimos estudar, nós sabemos que o dourado é a cor do benigno, do bom, do excelente. Então, quando eles vêm se apresentar para nós, eles usam algo que nos façam ter referência, que nos permita reconhecê-los. Entendem? Então, a maioria dos casos, os seres benignos se manifestam dessa forma. Porque ele sabe que um parapsicólogo que olhar a energia dourada, na hora vai saber, nossa, ou é um ser humano ou híbrido excepcional que está vibrando em qualidades muito altas, ou é um ser extraplanar de uma qualidade extremamente benigna, fazendo com que eu o reconheça, se manifestando para mim de uma forma que eu possa saber que ele está ali. Outro caso comum de acontecer é a cor preta da ausência de energia, que eu falei para vocês. Por isto que eu também falei para vocês que existe uma confusão gigantesca. Os conspiradores da teoria da antimatéria, muito provavelmente, porque é aquilo que eu falei para vocês, às vezes nós despertamos faculdades que estão além da compreensão da maioria dos seres humanos ou híbridos, mas nós ainda não temos conhecimento completo delas, não sabemos tudo sobre elas. E muito provavelmente o que aconteceu? Alguém viu essas energias pretas e criou essa teoria. Porém, gente, o que acontece? Um ser extraplanar maligno, muito, mas muito ruim, capaz de influenciar uma pessoa, uma vida de uma pessoa de forma negativa, ele tem por hábito se manifestar para esses parapsicólogos com a cor preta, que é a cor do quê? Da ausência de energia, da ausência de vida, da destruição, da onde não há, para fazer essa conotação. Irmão Tarsis, e por que elas se manifestam? Pasmem-se vocês, porque eu não sei porque cargas d'água. Existem pessoas que estudam, existem pessoas que evoluem em faculdades, que os capacitam a fazer grandes coisas, e ao invés de usar essas faculdades para o bem, de usar essas faculdades para beneficiar a sua própria vida, a vida dos que estão ao seu redor, a vida de outros, e fazer com que a cultura da prosperidade, a cultura da bondade, a cultura do crescimento, da evolução continue, aí o cidadão vai lá e me estuda com o intuito de trabalhar com essas energias malignas. E detalhe, ao fazer isto, ele destrói a própria vida dele, porque às vezes ele tem algumas vantagens. Geralmente são vantagens materiais. Por quê? Porque um ser desse, um ser que quer mexer com uma energia maligna, geralmente não está muito preocupado com vida, com evolução, mas
está preocupado com matéria, com ter, com poder. Então o que acontece? Ele até se beneficia por um lado, mas você vê que a vida dele é arrebentada por outro. A maioria desses aí, por exemplo, são tidos como que tiveram um final de carreira como loucos. Aconteceu com muitos. Exemplo, quem já ouviu falar do famoso livro Capa Preta de São Cipriano, que com o tempo foi ficando com a mente meio incapacitada de tanta coisa que mexia e de repente teve que se converter, fazer todo um trabalho para conseguir recuperar a consciência. Esse é um tipo de caso. Quem já escutou, para quem gosta do meu material cabalístico, do que aconteceu com Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que de repente de ser de mago poderoso começou a ficar meio... Por que será? Será que os judeus sabiam o que estava acontecendo e no seu resumo da Cabala chamado Bíblia tentaram nos alertar? Que na Bíblia também diz que Nabucodonosor era um homem de Deus, ou seja, era um homem instruído na Cabala. E todos nós sabemos que nós temos o livre-arbítrio. Tal como eu falei, eu sei mexer com as duas energias. Porém, o fato de eu saber não quer dizer que eu tenha que praticar aquela que é maligna. Entenderam, gente? Então, infelizmente, essas energias podem se manifestar para os parapsicólogos e na maioria das vezes, pasmem-se vocês, ela foi trazida por alguém. E detalhe, muitas dessas vezes não precisa ser nem um grande mago para trazê-las, tá? Eu quero dizer para vocês que coisa boa, ritual bom, todo mundo esconde. Você vê ordem secreta, você vê ordem iniciática, você vê escola de mistério, escola de magia. Agora, ritual ruim, geralmente as versões vazam. Aparece livro em tudo quanto é lugar. E detalhe, geralmente os livros aparecem todos incompletos. Você vê que aquelas grandes obras de magia, mesmo com esses temas mais malignos, elas aparecem de repente, um livro que era 8 livros transformaram em um só. Entendem? E detalhe, o que está escrito ali, se a pessoa fizer de forma correta, vai funcionar. E tal como todo ritual, se você faz errado, dá errado. Ah, mas eu segui o livro. Mas se ele não estava completo ali, você seguiu aquilo de forma incompleta, pode gerar aquele meio resultado, aquela confusão que te complica. Entende? Por isso que na minha palestra, que inclusive vai estar na descrição, eu falei sobre a importância de não se deixar levar pela ganância de ser autodidata em tudo. Sabe, antes de ser um autodidata, sabe, tenham consciência de que vocês realmente aprenderam as bases, de que o que você está praticando é seguro. Entendem? Deixem para ser autodidatas quando vocês forem grandes mestres, grandes magos. Não antes disso. Porque aí pode acontecer coisas muito erradas e vocês não vão ter defesas e nem... Muitas vezes a pessoa pegou aquele livro, veio importado de algum lugar, não vai ter referência nem de quem chamar para caso ocorra um caso desse, porque aqui no Brasil não é comum gente que socorre esses tipos de caso. Entende? A maioria dos parapsicólogos do Brasil são de cunho religioso, pouquíssimos são aqueles que não são religiosos e que lidam com qualquer tipo de situação. Sabe? Então fica a dica, fica importante. Então nota, às vezes nós vamos ver essa energia preta e ela não tem nada a ver com a antimatéria, com aquela teoria da conspiração da antimatéria que eu expliquei no vídeo anterior. Mas ela está representando exatamente uma energia maligna.
Onde pode ocorrer outro caso de exceção dessa energia preta às vezes se manifestar? Quando a luz se apaga. Irmão Tarsis, explica isso para mim do quando a luz se apaga. É simples. Nota que se você está vivo, é porque a sua matéria, o seu corpo físico está sendo animado por uma energia. E essa energia, ela tem um corpo pertinente a ela. 7 pontos, uma energia que radia nesses 7 pontos, formando um corpo principal. Existem outros pontos que estão em outros lugares que são auxiliares desses 7. A aura, que por que não, também fica ali em volta, formando todo um conjunto. Às vezes você vai olhar para uma pessoa e você vai perceber que parte dela ali está apagada, está com a aura preta, enquanto o restante está brilhando. Irmão, o que isso simboliza? Patologias. Físicas ou cósmicas? Ambas. Ambas. Patologias físicas também se manifestam assim. Significa que de repente faltou energia. Lembra que eu falei que o preto é a ausência de energia? Está faltando energia só para aquela parte do corpo. Parapsicólogos estudados conseguem detectar isso. E claro, gente, a pessoa está em plena saúde física e mental, entre aspas, e você deparou com aquela bola gigantesca, negra, vibrando extremamente negro. Trata-se de uma pessoa que jaz nas energias malignas. E detalhe, se você é estudado nas energias benignas, você não precisa ficar com medo. Porque ao contrário da teoria da conspiração, da antimatéria, tal como o hermetismo nos propõe, para que o bem exista, tem que existir o mal, senão ninguém saberia o que é o bem. É lógico que todos nós que somos ocultistas brigamos para que todo mundo saiba o que é o mal na teoria, e que na prática ele suma das nossas vidas. Esse era o ideal. Mas na prática não acontece assim. Tem gente que vai se saber por quê. Entende? Então às vezes acontece. E saiba que se você pratica o bem, você está super protegido. Se você está envolto nessas energias douradas, benignas, nesses seres que te protegem, saibam que assim, que eles foram as reais primeiras criações que existiram desse grande Deus primordial. E como primeiras criações, nota-se, até o grande Deus primordial continua evoluindo até os dias de hoje, eles também. Então eles continuam sendo os seres mais fortes da nossa existência. E se eles estão do nosso lado, não tem quem nos encare. Pelo menos não no que diz respeito a leis cósmicas. Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você ainda tem um corpo físico. Então, gente, essa é a quarta fonte. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês tenham entendido o propósito do vídeo, que é o quê? Irmão Tarsis, o que são essas cores que eu enxergo? Agora vocês sabem que são energias. De onde elas vêm? Agora vocês sabem que elas podem ser energias individuais, sendo vibradas em ondas, carregadas por ondas, ser energias que derivam da aura, ser energias
que derivam de chakras, ou então mesmo que sejam energias extraplanares. Irmão Tarsis, eu tenho como controlar essa visão, essa sabedoria das energias? Claro que tem, e deveria, todo ser humano deveria ser capaz. Por quê? Porque você consegue ficar precavido. E outra, porque você não precisa ficar o tempo todo imerso nisto. Basta aprender a controlar o seu padrão vibratório e você pode escolher que posição você está. E por último, irmão Tarsis, eu consigo me achar lá naquela escada que você mostrou? Consegue, no degrau da parapsicologia. Se você conseguiu entender todas essas coisas, você está de parabéns e está pronto para começar a evoluir nesse sentido. Se ficou alguma coisa que por um acaso você não tenha entendido, faça como as pessoas que me motivaram a gravar esses vídeos, porque esse canal só existe por causa de vocês, com respostas personalizadas em cima das perguntas de vocês, então eu faço questão, deixem na descrição. Irmão, não entendi tal vídeo, não entendi tal ponto desse ensinamento, que eu gravarei outros para falar para vocês. Assim como estão vindo aí os próximos, tem uma irmã, a outra amiga do irmão Wilson Zimmermann, que essa me permitiu falar o nome, é a Ana, que assistiu um vídeo anterior meu a esse, para se proteger de energias ruins que são vibradas, e falou: irmão, entendi seu vídeo, agora o que acontece? Eu tenho bronquite, a minha respiração é muito ruim, e se eu tiver que usar pranayama, ou seja, prender a respiração para ativar aquela energia, como é que eu vou fazer? Porque a minha é muito pouca. E no meu próximo vídeo eu vou mostrar para ela que tem solução. Eu vou mostrar para ela que é possível sim. Para ela e para todos vocês que estiverem interessados. Gente, obrigado por gostar do meu trabalho. Obrigado por assistirem as minhas palestras em outras ordens. Obrigado pela paciência que vocês têm com esse canal. Eu prometo que assim, vou melhorar ele de acordo com o possível, porque não sou editor, não, mas aquilo que eu percebi que dá para ficar mais fácil para vocês, assim farei. Namastê e bom feriado a todos.